Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amarildo Vieira e hoje nós vamos retomar a aula referente à obra Pedagogia da Autonomia, escrita pelo professor Paulo Freire. Hoje nós vamos continuar, analisando o primeiro capítulo dessa obra. Nesse contexto, existe uma questão que o professor Paulo Freire insiste em discutir. Ela consiste nesse seguinte tópico: ensinar exige criticidade. Então veja só, o que o professor Paulo Freire está falando? Nós temos que recuperar um pouco a aula anterior. Na aula anterior nós vimos que existe um enlace, ou deveria existir um enlace, entre o conhecimento prévio, o conhecimento socialmente adquirido ou produzido pelos educandos, com o conhecimento que eu vou chamar aqui, um conhecimento mais erudito, que é o conhecimento produzido dentro da academia. Em outras palavras, usando um termo mais comum, o enlace entre o conhecimento socialmente produzido e adquirido pelos estudantes com o currículo, correto? A partir do momento que ocorre esse enlace, ocorre simultaneamente a ruptura com aquele conhecimento que até então já existia. Ou seja, a partir do momento que ocorre esse enlace, ocorre simultaneamente a construção de uma nova forma de conhecimento. Essa nova forma de conhecimento, na visão do Paulo Freire, ela será produzida dentro da sala de aula, ou melhor dizendo, dentro da escola, e no caso mais específico, dentro da sala de aula. Nesse sentido, é que se dá a relação entre o educador e os educandos. Portanto, é exatamente nesse momento que a consciência ingênua, que é associada ao saber comum ou ao conhecimento prévio, ela vai sendo superada, ela vai sendo substituída pela consciência crítica ou o pensamento epistemológico ou o rigor metodológico. E aí ele avança mais um pouquinho. Isso nós discutimos na última aula. Agora vamos avançar aqui. A partir do momento que nós discutimos tudo isso, nós já vamos entrar nessa outra questão, nesse outro tópico defendido pelo professor Paulo Freire. Ensinar exige estética e ética. Aqui que é a questão. Aqui existem duas questões importantes que nós devemos discutir. Primeiro, mas antes um alerta. Nós não temos a menor pretensão, e também não era a pretensão do professor Paulo Freire, discutir ética e estética. Da área de filosofia, essas duas, ética e estética, talvez seja uma das mais complexas. São áreas extremamente complexas, extremamente espinhosas para poder estudar. Apenas pessoas muito gabaritadas podem penetrar nesses dois universos, que na verdade é um só, que é, aliás, como toda disciplina, ou toda área de conhecimento. Então nós não temos essa pretensão aqui nesse momento, tá? Nós só vamos ter a pretensão aqui de abordar essas duas questões a partir do que o professor Paulo Freire discutiu na sua obra Pedagogia da Autonomia. Então vamos ficar restritos apenas a isso. Se conseguirmos já está de bom tamanho, até porque é isso, caso caia, é isso que nós vamos discutir, que vai cair na prova. Então veja só, a primeira questão que o professor Paulo Freire faz aqui, ou a primeira crítica, ou melhor dizendo que ele faz aqui, é a crítica ao conhecimento técnico. O que seria essa crítica ao conhecimento técnico? Seria, portanto, a crítica que ele faz é esse conhecimento sem a reflexão. Esse conhecimento
que leva as pessoas a simplesmente a reproduzirem o óbvio. Ou transforma, por exemplo, a matemática numa técnica, a história numa técnica, a física numa técnica, a área de ciências em técnica. Ele fala, não é isso. Isso é um absurdo. Isso é uma violência contra os educandos. Ele coloca que esse tipo de educação, ou essa metodologia educacional, ela violenta e deforma o caráter do educando. Ou seja, ela impede que o educando tenha uma consciência crítica em relação ao mundo. Outra questão. Ele coloca que nenhum projeto educacional pode estar alheio à formação ética das pessoas. Em outras palavras, a educação, ela precisa imperiosamente formar indivíduos, formar dentro de padrões éticos, dentro de padrões humanos. Nesse sentido, a escola tem que trabalhar junto a esses educadores e junto aos seus educandos, valores e princípios norteadores das relações humanas. E é exatamente, portanto, aí que entra a tal da ética e da estética. A ética no sentido de que o ensino, ele tem que estar balizado, ou a educação, elas têm que estar balizada por princípios éticos. Quando ele se refere à questão estética, ele está querendo dizer que, a partir do momento que o indivíduo, ele já absorveu, ele já assimilou, ele já reteu todos esses valores éticos, ele vai começar a ressignificá-los. Essa ressignificação, ela passa a existir a partir do momento em que os estudantes olhem o mundo, encarem o mundo, enxerguem o mundo, balizados, norteados por esses princípios. Em outras palavras, a sua inserção no mundo, a inserção dos estudantes, dos educandos no mundo, será balizada por princípios éticos. A sua forma de enxergar o mundo, aí entra a questão estética, enxergar o mundo e intervir no mundo, será balizada por princípios éticos. Desculpa, por princípios éticos e humanos, e não pela barbárie. Um exemplo, eu enxergo o mundo a partir dos direitos humanos. Não a partir do preconceito, não a partir do racismo. Correto? Nesse sentido, portanto, o professor Paulo Freire deixa muito claro que educar não é apenas transmitir conhecimento. Educar também é transmitir, não, mas levar ao educando valores e princípios éticos para que a partir daí ele possa absorver esses princípios, ele possa assimilar esses princípios e, a partir disso, ele ter o chão, ele ter os pilares para poder enxergar o mundo, refletir sobre o mundo, de uma forma crítica e ética. Vamos avançar mais um pouquinho. Aqui, o professor Paulo Freire ainda, ele vai falar sobre a questão da tecnologia. Primeiro, ele vai mostrar que a tecnologia, ela não deve ser nem exaltada e nem execrada. Ao contrário, a tecnologia tem que ser vista como algo que existe concretamente e que deve ser apropriada pelo ser humano. Entretanto, é importante lembrar que o sujeito que utiliza a tecnologia não é a tecnologia que utiliza o sujeito. Em outras palavras, só um sujeito portador de uma consciência crítica, portador de princípios éticos,
com uma visão de mundo apurada, cristalina, humanizada, é que vai com certeza conseguir utilizar toda essa tecnologia de uma forma balizada, de uma forma positiva, que seja balizada por princípios humanos norteadores de uma consciência crítica e que possa utilizar essas nova tecnologia para enriquecer o mundo e transformá-lo, e não ao contrário. Em outras palavras, apenas um sujeito portador de consciência crítica vai poder utilizar a tecnologia, vai estar apto a utilizar a tecnologia ou colocar a tecnologia a seu serviço, e não ao contrário, como nós vemos muito hoje, né? As pessoas usam a tecnologia e nem sabem direito por que está usando. Aliás, usam muito mal algumas pessoas, né? Então, aqui outra questão. Ensinar exige palavra e exemplo. Em outras palavras, o que o professor Paulo Freire está falando? Ele está dizendo que o educador, ele tem que corporificar, ele tem que dar vida para aquilo que ele fala. Em outras palavras, ele tem que ser coerente entre o que ele fala e o que ele faz. Não adianta eu chegar numa sala de aula e falar em ética, etc, 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 sendo que eu sou um sujeito aético quando eu saio da sala de aula. Não adianta na vida privada eu ter uma vida, um tipo de vida, e na vida pública ou na esfera pública eu ter outro comportamento. Em outras palavras, eu tenho que ter coerência entre o que eu penso, o que eu escrevo, o que eu falo com a minha prática social. Em outras palavras, com as minhas relações sociais. Nesse sentido que o professor Paulo Freire fala, que o professor ele tem que ser um exemplo. Agora, não é um exemplo o que ele fala no sentido vulgar. Eu tenho que ser um exemplo, tenho que ser um bom cara, educado. Não. Isso para o Paulo Freire é besteira, é moralismo barato. Ele coloca no sentido dos valores, dos princípios. Nesse sentido é que aquilo que você transmite, você tem que corporificar. Não adianta eu falar de uma educação libertária se eu sou um sujeito autoritário. E não precisa só sair dentro da sala de aula. Pode ser dentro de casa. Não adianta eu falar da liberdade, é bonita, etc. e tal, e eu ser um sujeito machista. Ser um sujeito sexista. Ser um sujeito homofóbico ou racista. Eu vou lá na sala e falo, sou contra a escravidão, isso é um absurdo. Aí chega lá, nas minhas relações sociais, eu sou um cara racista. Não tem cabimento uma coisa dessa. Então é isso que o professor Paulo Freire chama atenção. O professor ele tem que corporificar aquilo que ele fala. Ele tem que dar um exemplo aí. Esse é o exemplo. Não existe, portanto, a cisão entre teoria ou conhecimento e a minha prática no dia a dia. A minha inserção no mundo. Só para terminar, olha o que ele... Vou ler o último tópico, que eu acho interessante. É preciso uma prática testemunhal que confirme o que se diz em lugar de desdizê-lo. Em outras palavras, o que está falando? O meu dia a dia, a minha prática, a minha relação social, ela tem que ser a testemunha do que eu falo. Então é isso. Isso é importante e é uma tarefa difícil, né? Ensinar exige risco. Quando o professor Paulo Freire fala risco, ele não está querendo dizer ser aventureiro. Quero deixar isso bem claro para vocês. E eu vou começar por aqui. O aventureirismo, o sujeito aventureiro, ou no caso específico, o educador aventureiro, é aquele que é desprovido de conhecimento. Então ele se aventura
a falar qualquer coisa, ele se aventura a ter um determinado comportamento em sala de aula, uma determinada prática dentro da sala de aula. Entretanto, aquele sujeito ou aquele educador, que ele é um sujeito, pegando lá o Paulo Freire, um pesquisador, um estudioso, ele será balizado, norteado por esse conhecimento. Então a sua prática cotidiana, a sua prática em sala de aula, terá, digamos assim, usando uma metáfora, ele terá uma bússola. Esse conhecimento será a bússola para ele. Não é que ele vai abrir o livro lá, eu vou por aqui, não é isso. Mas ele já vai ter assimilado bastante conhecimento e ele já vai saber, ele vai ter o quê? Um guia, um roteiro, flexível, é óbvio, né? Nada enrijecido, mas para poder atuar. Para poder ter a sua prática. É aí, volto a dizer, a tal da praxis, essa união entre teoria e prática. E o professor Paulo Freire, ele vai usar um termo que eu também vou ler. Aqui é interessante, que lá na frente também, lá no início, desculpe, não lá na frente, lá no início da aula passada, eu também falei, mas em outras palavras. Então aqui eu vou recuperar um pouquinho, olha só. O novo não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, nem o velho recusado apenas por ser velho. O velho que preserva a sua validade continua novo. Então vamos recuperar. Eu vou falar do meu jeito, tá? Nem tudo que é velho é ruim, nem tudo que é novo é bom. Nem tudo que é velho é bom, nem tudo que é novo é ruim. Em outras palavras, a questão geracional não quer dizer absolutamente nada. O que nós temos que ver aí na realidade é a validade de determinadas categorias ou determinados conceitos, independente se ele é velho ou se ele é novo, no sentido de nos propiciar as condições necessárias para analisarmos o presente, a realidade presente. Ou no sentido de que essas categorias e conceitos do passado ou do presente, elas possam de fato nos nortear, ou nortear, melhor dizendo, a nossa prática cotidiana, seja ela dentro de sala de aula ou fora. Então essa questão de novo ou velho, ela muitas vezes cai no preconceito. Por isso que eu gosto, né, daquela frase, velho é o seu preconceito. Certo? Essa que é a questão. Preconceito nunca. Quem trabalha com conhecimento nunca pode ter conceito previamente estabelecido. Isso não existe em termos de conhecimento. E é exatamente por nós termos uma visão preconceituosa que as nossas relações também são preconceituosas. É necessário ter essa ruptura. Então, vamos avançar. Aqui o próximo tópico, também é interessante. O professor Paulo Freire aqui, ele vai falar que ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Então veja só, nós somos seres socialmente constituídos. Ou, usando um termo melhor, nós somos seres sociais. Vivemos em sociedade. Essa sociedade, ela possui uma determinada realidade, ou ela está envolta em uma determinada realidade. Agora veja só vocês, essa realidade, ela vai sendo alterada. Essa realidade, ela é mutante, ela muda constantemente. Ou se não, vamos buscar um pouco na teoria da história. A história, ela não é estática, é a história sempre em movimento. E esse movimento é sempre para frente, ele nunca existe movimento histórico para trás. A história é dinâmica e ela está sempre avançando. Essa é a questão. Agora vamos lá. Se a história muda, a nossa prática também tem que mudar. A nossa inserção nessa prática também tem que mudar. Nesse sentido, é que nós, enquanto educadores, nós temos que ter uma reflexão crítica sobre a nossa prática educacional.
Em outras palavras, nós temos que olhar o mundo de acordo com o mundo, de acordo com a realidade. Eu não posso ficar divagando, ou não devo ficar divagando. Eu não posso pensar de uma forma dissociada da realidade presente. Eu tenho que acompanhar sempre essa realidade presente. E isso é uma tarefa extremamente difícil, porque a realidade presente, como eu digo, ou como eu disse anteriormente, ela vai mudando muito rapidamente. A história gira muito rápido. Em outras palavras, a história ela vai se transformando muito rápido. A realidade presente se transforma muito rápido. E é difícil acompanhar. Para que possamos acompanhar, é preciso muita reflexão crítica. É preciso muito estudo, muita discussão entre os nossos interlocutores ou com nossos interlocutores, para que nós possamos aguçar essa reflexão, apurar essa reflexão crítica e, a partir daí, criarmos uma nova praxis. Em outras palavras, uma nova inserção na realidade ou uma nova prática, naquilo que nos interessa, uma nova prática educacional. Posto isso, nós já entramos aqui na questão, ou no tópico 2. Olha só o que ele fala, eu vou ter que ler aqui um pedacinho para vocês entenderem o pensamento dele, Paulo Freire. É fundamental, olha só agora o termo, aqui que eu queria chegar, que o aprendiz da prática docente, ou seja, o professor, aqui ele não está falando do educando, ele está falando do professor, saiba que deve superar o pensamento ingênuo. Então aqui é importante, ou seja, o docente também tem a consciência ingênua. Aí ele fala, assumindo pensar certo produzido por ele próprio, juntamente com o professor formador. Em outras palavras, ele coloca o educador na condição também de educando. E coloca que nós educandos, nós temos que também perceber que o nosso processo de aprendizado, que o nosso processo de amadurecimento, enquanto educadores, enquanto intelectuais, e aí eu faço um parênteses, todo educador tem que se considerar um intelectual, é um processo contínuo, é um processo que envolve uma formação contínua, uma reflexão contínua. É essa que é a questão importante. E esse processo de formação intelectual do educador, ele nunca para, ele nunca cessa. E um detalhe importante, nós fazemos o trabalho intelectual, isso não quer dizer que nós somos intelectuais. Certa vez, eu particularmente admiro demais um grande pensador brasileiro, que é o professor filósofo, né? Filósofo e foi professor também, professor José Chazin. Eu me lembro, né, uma palestra dele que ele dizia que o intelectual, ele vai se formar lá com 60 e poucos anos, 70, não lembro, mas eu sei que o sujeito já estava numa idade bem avançadia. Porque são muitos anos de estudo, muitos anos de reflexão. Então é um processo longo mesmo e contínuo. Ora, se um homem dessa envergadura, se um intelectual dessa envergadura, ele falava isso, imagina a gente, né? O que a gente vai falar, né? Agora, com isso eu não estou querendo dizer que nós não temos um trabalho intelectual, nós temos um trabalho intelectual. Só que para que nós possamos nos considerar intelectuais, é necessário ainda remar muito, mas muito mesmo. Mas esse tem que ser o objetivo. E para chegar nesse objetivo, nós temos que estudar muito, nós temos que reter muito conhecimento, assimilar muito conhecimento, para que a partir daí sim nós possamos produzir um conhecimento efetivo, uma reflexão mais consistente. Né? Em outras palavras, né? Nós vamos ainda
falar muita besteira na vida. Não que depois de ser intelectual não falamos, né? Mas ainda vamos falar muita besteira na vida. Mas recuperando o centro nervoso aqui do pensamento do Paulo Freire, é isso. É necessário a reflexão crítica sobre a prática docente. O professor tem que estar sempre pensando nessa questão. Ele tem que estar sempre se autoavaliando e sempre estudando muito, pesquisando muito, para que ele consiga transitar dessa consciência ingênua, ou desculpa, desse pensar ingênuo, para um pensar mais maduro, um pensar mais autônomo, um pensar onde que realmente ele já possa conseguir produzir conhecimento. Não seja mais apenas reprodutor de conhecimento, ele seja sim produtor de conhecimento. Aqui ele coloca, ó, no último tópico, também faço questão de ler, porque o professor Paulo Freire ele trabalha alguns conceitos que se a gente não fazer uma boa leitura, a gente acaba até achando que ele está usando aí o termo da molecada, que ele está viajando. Mas olha só, por outro lado, ele, professor, deve reconhecer o valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade e da intuição. Em outras palavras, nós temos que dar um peso muito grande sim para o conhecimento racional. Em outras palavras, para a razão. A razão ela é o centro vital de qualquer pensamento, de qualquer educador. Entretanto, nós não podemos deixar de lado, ou nós não podemos fazer uma cisão com a parte afetiva, com a parte da intuição, a parte da paixão. Tudo isso tem que estar enlaçado, porque nós somos uma totalidade, nós não somos separados. Né? Eu sempre brinco, você lê um livro do Marx, nós queremos um homem mais apaixonado pela humanidade do que ele. E produziu uma obra racional fantástica. Você lê, por exemplo, um George Lukács, a mesma coisa. Você lê, por exemplo, aqui no Brasil, um Caio Prado, um Florestan, o próprio professor Chazinho que eu citei, um Rui Mauro Marini, um Chico de Oliveira, ou na área de educação, Paulo Freire. Podemos citar aí também um Demerval Saviani, um Makarenko, o russo Makarenko, que escreve lá os poemas pedagógicos. Todos eles são muito apaixonados pelo que eles produziram. Entretanto, eles são balizados pela razão. Então deu para perceber como uma coisa não está separada da outra? As coisas se enlaçam. Essas instâncias se enlaçam e elas se completam. Então nós temos que ficar atentos para isso, nós educadores. E aqui existe mais um tópico para encerrar a aula de hoje. Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Então aqui existe uma questão extremamente importante. Eu vou tentar ser bastante sintético, mas ao mesmo tempo muito incisivo. E vou falar exatamente do Brasil. O Brasil, como vocês sabem, é um caldeirão cultural. Nós temos várias etnias, né, misturadas aqui, que nos deram origem. Podemos citar os nossos irmãos índios, que foram os primeiros habitantes. Podemos citar depois os brancos, no caso, primeiramente os portugueses, e depois os nossos irmãos africanos que foram, como eu disse, sequestrados na África e trazidos para cá para serem escravos. E por aí depois foram misturando todas as etnias, etc, etc. Agora, por favor, olha o parênteses. Raça é uma coisa, etnia é outra. Raça é a raça humana, etnia são os vários povos. Tá? Faço questão de fazer essa pequena diferença. E fiz de uma forma muito grosseira também, porque não há espaço para discutir isso, mas é bom definir essas diferenças. Então, pois bem, existe todo esse caldeirão cultural que nós temos aqui. Mas, ao mesmo tempo, existe uma forma de dominação de classe muito grande nesse país, né? Muito violenta, não muito grande, muito violenta nesse país, no caso o Brasil. Que, aliás, é uma das características do tipo de capitalismo que se desenvolveu aqui. O tipo de capitalismo que se desenvolveu no Brasil implica necessariamente numa dominação de classe extremamente violenta, que eu também não vou entrar em detalhes. Entretanto, eu vou pegar um corte disso, que é para chegar no professor Paulo Freire. Uma das formas de dominação de classe no Brasil é a destruição ou subordinação
Alguns falam subordinação, eu prefiro o termo destruição, impacto direto. Então é a destruição ou subordinação da identidade cultural de do nosso povo. No caso específico aqui, eu vou ser bem direto, a burguesia, através de todo o seu aparato de dominação, o Estado, a mídia, etc e tal, a própria justiça, etc e tal, ele impõe uma dominação de classe aonde a identidade cultural dos trabalhadores acaba sendo destruída, ou acaba sendo violentada, ou acaba sendo subordinada a essa forma de dominação. Na visão do professor Paulo Freire, é necessário que uma educação libertária, ao invés dela ter esse procedimento, ela enfrente essa ideologia dominante. Ela enfrente essa dominação de classe. Nesse sentido, o professor Paulo Freire defende a tese de que é necessário uma elevação, ou vou usar um termo melhor, um resgate e uma valorização da identidade cultural do nosso povo. E veja bem, eu falei povo, eu não falei população. População é a totalidade de pessoas que vivem no país. Povo, já estou falando em termos de classe social. Então, na visão do professor Paulo Freire, nós precisamos fazer o quê? Resgatar, nós educadores, resgatar e preservar a identidade cultural da classe trabalhadora, ou no caso específico na sala de aula, dos filhos da classe trabalhadora. Ou usando um termo bem direto, nós precisamos valorizar toda a cultura desses educandos e não marginalizá-la. É valorizar a sua cultura. E quando ele está falando cultura, é no sentido mais amplo. Desde a sua música, passando pelo seu vocabulário, passando pela comida, passando por tudo, seu vestimento, tudo. É necessário valorizar isso e não marginalizar. E valorizar significa o quê? Não é aceitar passivamente essa cultura. Ai, que lindo, vem para mim. Não é isso. Significa o quê? Dar voz a esses indivíduos ou a esses educandos para que eles expressem as suas manifestações culturais. E que a partir daí também ele assimile outras formas de cultura. Por exemplo, a cultura mais erudita que está nos livros, e ele possa fazer essa fusão. Ele possa incrementar, ele possa estabelecer um diálogo entre essas duas formas de identidade cultural. Digamos, a cultura popular, vamos dizer assim, e essa cultura mais erudita. E a partir daí ressignificar tudo isso. E a partir daí avançar, mas sem violentar a cultura inerente ao nosso povo. Inerente, portanto, aos educandos. Essa é uma forma de enfrentamento de classe. Essa é uma forma que o professor Paulo Freire está mostrando de superação. Aí eu já vou citar um outro livro dele, da dominação de classe, ou como ele diz, aí vem o livro, do opressor sobre o oprimido. É uma forma de romper essa relação de dominação do opressor sobre o oprimido. Então a questão cultural para o professor Paulo Freire, ela é extremamente importante nesse sentido. E só para concluir, ao valorizar a identidade cultural do educando, ao valorizar a identidade cultural do educando, consequentemente, está sendo criada a possibilidade para que esse educando transite da consciência ingênua para a consciência crítica. Portanto, ele vai estar saindo de uma posição passiva para uma posição ativa, autônoma, que vai permitir a ele, educando, olhar o mundo
compreender a realidade a qual ele existe e a partir de uma relação social, de uma articulação com outros indivíduos da sua mesma classe social, criar as condições para intervir nesse mundo de forma concreta e objetiva, no sentido de transformar o mundo, visando atender os seus interesses enquanto classe social, no caso, classe trabalhadora. Encerro por aqui a minha aula, ou a aula de hoje. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. E como diria os nossos educandos, tamo junto, mano. Aquele abraço. Indivíduos ou a esses educandos para que eles expressem as suas manifestações culturais e que a partir daí também ele assimile outras formas de cultura, por exemplo, a cultura mais erudita que está nos livros, e ele possa fazer essa fusão, ele possa incrementar ele possa estabelecer um diálogo entre essas duas formas de identidade cultural, digamos, a cultura popular, vamos dizer assim, e essa cultura mais erudita. E a partir daí ressignificar tudo isso. E a partir daí avançar, mas sem violentar a cultura inerente ao nosso povo, inerente, portanto, aos educandos. Essa é uma forma de enfrentamento de classe. Essa é uma forma que o professor Paulo Freire está mostrando de superação. Aí eu já vou citar um outro livro dele, da dominação de classe, ou como ele diz, aí vem o livro, do opressor sobre o oprimido. É uma forma de romper essa relação de dominação do opressor sobre o oprimido. Então a questão cultural para o professor Paulo Freire, ela é extremamente importante nesse sentido. E só para concluir, ao valorizar a identidade cultural do educando, consequentemente, está sendo criada a possibilidade para que esse educando transite da consciência ingênua para a consciência crítica. Portanto, ele vai estar saindo de uma posição passiva para uma posição ativa, autônoma, que vai permitir a ele, educando, olhar o mundo, compreender a realidade a qual ele existe e a partir de uma relação social, de uma articulação com outros indivíduos da sua mesma classe social, criar as condições para intervir nesse mundo de forma concreta e objetiva, no sentido de transformar o mundo, visando atender os seus interesses enquanto classe social, no caso, classe trabalhadora. Encerro por aqui a minha aula, ou a aula de hoje. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. E como diria os nossos educandos, tamo junto, mano. Aquele abraço. Escrita pelo professor Paulo Freire. Hoje nós vamos continuar, analisando o primeiro capítulo dessa obra. Nesse contexto, existe uma questão que o professor Paulo Freire insiste em discutir. Ela consiste nesse seguinte tópico: ensinar exige criticidade. Então veja só, o que o professor Paulo Freire está falando? Nós temos que recuperar um pouco a aula anterior. Na aula anterior nós vimos que existe um enlace, ou deveria existir um enlace, entre o conhecimento prévio, o conhecimento socialmente adquirido ou produzido pelos educandos, com o conhecimento que eu vou chamar aqui, um conhecimento mais erudito, que é o conhecimento produzido
dentro da academia. Em outras palavras, usando um termo mais comum, o enlace entre o conhecimento socialmente produzido e adquirido pelos estudantes com o currículo, correto? A partir do momento que ocorre esse enlace, ocorre simultaneamente a ruptura com aquele conhecimento que até então já existia. Ou seja, a partir do momento que ocorre esse enlace, ocorre simultaneamente a construção de uma nova forma de conhecimento. Essa nova forma de conhecimento, na visão do Paulo Freire, ela será produzida dentro da sala de aula, ou melhor dizendo, dentro da escola, e no caso mais específico, dentro da sala de aula. Nesse sentido, é que se dá a relação entre o educador e os educandos. Portanto, é exatamente nesse momento que a consciência ingênua, que é associada ao saber comum ou ao conhecimento prévio, ela vai sendo superada, ela vai sendo substituída pela consciência crítica ou o pensamento epistemológico ou o rigor metodológico. E aí ele avança mais um pouquinho. Isso nós discutimos na última aula. Agora vamos avançar aqui. A partir do momento que nós discutimos tudo isso, nós já vamos entrar nessa outra questão, nesse outro tópico defendido pelo professor Paulo Freire. Ensinar exige estética e ética. Aqui que é a questão, temos que ficar atentos para isso, nós educadores. E aqui existe mais um tópico para encerrar a aula de hoje. Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Então aqui existe uma questão extremamente importante. Eu vou tentar ser bastante sintético, mas ao mesmo tempo muito incisivo. E vou falar exatamente do Brasil. O Brasil, como vocês sabem, é um caldeirão cultural. Nós temos várias etnias, né, misturadas aqui, que nos deram origem. Podemos citar os nossos irmãos índios, que foram os primeiros habitantes. Podemos citar depois os brancos, no caso, primeiramente os portugueses, e depois os nossos irmãos africanos que foram, como eu disse, sequestrados na África e trazidos para cá para serem escravos. E por aí depois foram misturando todas as etnias, etc, etc. Agora, por favor, olha o parênteses. Raça é uma coisa, etnia é outra. Raça é a raça humana, etnia são os vários povos. Tá? Faço questão de fazer essa pequena diferença. E fiz de uma forma muito grosseira também, porque não há espaço para discutir isso, mas é bom definir essas diferenças. Então, pois bem, existe todo esse caldeirão cultural que nós temos aqui. Mas, ao mesmo tempo, existe uma forma de dominação de classe muito grande nesse país, né? Muito violenta, não muito grande, muito violenta nesse país, no caso o Brasil. Que, aliás, é uma das características do tipo de capitalismo que se desenvolveu aqui. O tipo de capitalismo que se desenvolveu no Brasil implica necessariamente numa dominação de classe extremamente violenta, que eu também não vou entrar em detalhes. Entretanto, eu vou pegar um corte disso, que é para chegar no professor Paulo Freire. Uma das formas de dominação de classe no Brasil é a destruição ou subordinação. Alguns falam subordinação, eu prefiro o termo destruição, impacto direto. Então é a destruição ou subordinação da identidade cultural de do nosso povo. No caso específico aqui, eu vou ser bem direto, a burguesia, através de todo o seu aparato de dominação, o Estado, a mídia, etc, etc e tal, a própria justiça, etc e tal, ele impõe uma dominação de classe aonde a identidade cultural dos trabalhadores acaba sendo destruída, ou acaba sendo violentada, ou acaba sendo subordinada.
ter esse procedimento, ela enfrente essa ideologia dominante. Ela enfrente essa dominação de classe. Nesse sentido, o professor Paulo Freire defende a tese de que é necessário uma elevação, ou vou usar um termo melhor, um resgate e uma valorização da identidade cultural do nosso povo. E veja bem, eu falei povo, eu não falei população. População é a totalidade de pessoas que vivem num país. Povo, já estou falando em termos de classe social. Então, na visão do professor Paulo Freire, nós precisamos fazer o quê? Resgatar, nós educadores, resgatar e preservar a identidade cultural da classe trabalhadora, ou no caso específico na sala de aula, dos filhos da classe trabalhadora. Ou usando um termo bem direto, nós precisamos valorizar toda a cultura desses educandos e não marginalizá-la. É valorizar a sua cultura. E quando ele está falando cultura, é no sentido mais amplo. Desde a sua música, passando pelo seu vocabulário, passando pela comida, passando por tudo, seu vestimento, tudo. É necessário valorizar isso e não marginalizar. E valorizar significa o quê? Não é aceitar passivamente essa cultura. Ai, que lindo, vem para mim. Não é isso. Significa o quê? Dar voz a esses indivíduos ou a esses educandos para que eles expressem as suas manifestações culturais. E que a partir daí também ele assimile outras formas de cultura. Por exemplo, a cultura mais erudita que está nos livros, e ele possa fazer essa fusão. Ele possa incrementar ele possa estabelecer um diálogo entre essas duas formas de identidade cultural. Digamos, a cultura popular, vamos dizer assim, e essa cultura mais erudita. E a partir daí ressignificar tudo isso. E a partir daí avançar, mas sem violentar a cultura inerente ao nosso povo. Inerente, portanto, aos educandos. Essa é uma forma de enfrentamento de classe. Essa é uma forma que o professor Paulo Freire está mostrando de superação. Aí eu já vou citar um outro livro dele, da dominação de classe, ou como ele diz, aí vem o livro, do opressor sobre o oprimido. E aí ele avança mais um pouquinho. Isso nós discutimos na última aula. Agora vamos avançar aqui. A partir do momento que nós discutimos tudo isso, nós já vamos entrar nessa outra questão, nesse outro tópico defendido pelo professor Paulo Freire. Ensinar exige estética e ética. Aqui que é a questão. Aqui existem duas questões importantes que nós devemos discutir. Primeiro, mas antes um alerta. Nós não temos a menor pretensão, e também não era a pretensão do professor Paulo Freire, de discutir ética e estética. Da área de filosofia, essas duas, ética e estética, talvez seja uma das mais complexas. São áreas extremamente complexas, extremamente espinhosas para poder estudar. Apenas pessoas muito gabaritadas podem penetrar nesses dois universos, que na verdade é um só, que é, aliás, como toda disciplina, ou toda área de conhecimento. Então nós não temos essa pretensão aqui nesse momento, tá? Nós só vamos ter a pretensão aqui de abordar essas duas questões a partir do que o professor Paulo Freire discutiu na sua obra Pedagogia da Autonomia. Então vamos ficar restritos apenas a isso. Se conseguirmos já está de bom tamanho, até porque é isso, caso caia, é isso que nós vamos discutir, que vai cair na prova. Então veja só, a primeira questão que o professor Paulo Freire faz aqui, ou a primeira crítica, ou melhor dizendo que ele faz aqui, é a crítica ao conhecimento técnico.
O que seria essa crítica ao conhecimento técnico? Seria, portanto, a crítica que ele faz é esse conhecimento sem a reflexão. Esse conhecimento que leva as pessoas a simplesmente a reproduzirem o óbvio. Ou transforma, por exemplo, a matemática numa técnica, a história numa técnica, a física numa técnica, a área de ciências em técnica. Ele fala, não é isso. Isso é um absurdo. Isso é uma violência contra os educandos. Ele coloca que esse tipo de educação, ou essa metodologia educacional, ela violenta e deforma o caráter do educando. Ou seja, ela impede que o educando socialmente constituídos. Usando um termo melhor, nós somos seres sociais. Vivemos em sociedade. Essa sociedade, ela possui uma determinada realidade, ou ela está envolta em uma determinada realidade. Agora veja só vocês, essa realidade, ela vai sendo alterada. Essa realidade, ela é mutante, ela muda constantemente. Ou se não, vamos buscar um pouco na teoria da história. A história, ela não é estática, é a história sempre em movimento. E esse movimento é sempre para frente, ele nunca existe movimento histórico para trás. A história é dinâmica e ela está sempre avançando. Essa é a questão. Agora vamos lá. Se a história muda, a nossa prática também tem que mudar. A nossa inserção nessa prática também tem que mudar. Nesse sentido, é que nós, enquanto educadores, nós temos que ter uma reflexão crítica sobre a nossa prática educacional. Em outras palavras, nós temos que olhar o mundo de acordo com o mundo, de acordo com a realidade. Eu não posso ficar divagando, ou não devo ficar divagando. Eu não posso pensar de uma forma dissociada da realidade presente. Eu tenho que acompanhar sempre essa realidade presente. E isso é uma tarefa extremamente difícil, porque a realidade presente, como eu digo, ou como eu disse anteriormente, ela vai mudando muito rapidamente. A história gira muito rápido. Em outras palavras, a história ela vai se transformando muito rápido. A realidade presente se transforma muito rápido. E é difícil acompanhar. Para que possamos acompanhar, é preciso muita reflexão crítica. É preciso muito estudo, muita discussão entre os nossos interlocutores ou com nossos interlocutores, para que nós possamos aguçar essa reflexão, apurar essa reflexão crítica e, a partir daí, criarmos uma nova praxis. Em outras palavras, uma nova inserção na realidade ou uma nova prática. A validade de determinadas categorias ou determinados conceitos, independente se ele é velho ou se ele é novo, no sentido de nos propiciar as condições necessárias para analisarmos o presente, a realidade presente. Ou no sentido de que essas categorias e conceitos do passado ou do presente, elas possam de fato nos nortear, ou nortear, melhor dizendo, a nossa prática cotidiana, seja ela dentro de sala de aula ou fora. Então essa questão de novo ou velho, ela muitas vezes cai no preconceito. Por isso que eu gosto, né, daquela frase, velho é o seu preconceito. Certo? Essa que é a questão.
Preconceito nunca. Quem trabalha com conhecimento nunca pode ter conceito previamente estabelecido. Isso não existe em termos de conhecimento. E é exatamente por nós termos uma visão preconceituosa que as nossas relações também são preconceituosas. É necessário ter essa ruptura. Então, vamos avançar. Aqui o próximo tópico, também é interessante. O professor Paulo Freire aqui, ele vai falar que ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Então veja só, nós somos seres socialmente constituídos. Ou, usando um termo melhor, nós somos seres sociais. Vivemos em sociedade. Essa sociedade, ela possui uma determinada realidade, ou ela está envolta em uma determinada realidade. Agora veja só vocês, essa realidade, ela vai sendo alterada. Essa realidade, ela é mutante, ela muda constantemente. Ou se não, vamos buscar um pouco na teoria da história. A história, ela não é estática, é a história sempre em movimento. E esse movimento é sempre para frente, ele nunca existe movimento histórico para trás. A história é dinâmica e ela está sempre avançando. Essa é a questão. Agora vamos lá. Se a história muda, a nossa prática também tem que mudar. A nossa inserção nessa prática também tem que mudar. Nesse sentido, é que nós, enquanto educadores, nós temos que ter uma reflexão crítica sobre a nossa prática educacional. E por aí depois foram misturando todas as etnias, etc, etc. Agora, por favor, olha o parênteses. Raça é uma coisa, etnia é outra. Raça é a raça humana, etnia são os vários povos. Tá? Faço questão de fazer essa pequena diferença. E fiz de uma forma muito grosseira também, porque não há espaço para discutir isso, mas é bom definir essas diferenças. Então, pois bem, existe todo esse caldeirão cultural que nós temos aqui. Mas, ao mesmo tempo, existe uma forma de dominação de classe muito grande nesse país, né? Muito violenta, não muito grande, muito violenta nesse país, no caso o Brasil. Que, aliás, é uma das características do tipo de capitalismo que se desenvolveu aqui. O tipo de capitalismo que se desenvolveu no Brasil implica necessariamente numa dominação de classe extremamente violenta, que eu também não vou entrar em detalhes. Entretanto, eu vou pegar um corte disso, que é para chegar no professor Paulo Freire. Uma das formas de dominação de classe no Brasil é a destruição ou subordinação. Alguns falam subordinação, eu prefiro o termo destruição, impacto direto. Então é a destruição ou subordinação da identidade cultural de do nosso povo. No caso específico aqui, eu vou ser bem direto, a burguesia, através de todo o seu aparato de dominação, o Estado, a mídia, etc, etc e tal, a própria justiça, etc e tal, ele impõe uma dominação de classe aonde a identidade cultural dos trabalhadores acaba sendo destruída, ou acaba sendo violentada, ou acaba sendo subordinada a essa forma de dominação. Na visão do professor Paulo Freire, é necessário que uma educação libertária, ao invés dela ter esse procedimento, ela enfrente essa ideologia dominante. Ela enfrente essa dominação de classe. Nesse sentido, o professor Paulo Freire defende a tese de que é necessário uma elevação, ou vou usar um termo melhor, um resgate e uma valorização da identidade cultural do nosso povo. E veja bem, eu falei povo, eu não falei população.
População é a totalidade de pessoas que vivem num país.